E aí, galerinha, vamos dar início a mais uma videoaula com as resoluções das atividades de função inversa. Roda a vinheta. Pessoal, na questão 23 da página 91 da apostila, diz o seguinte: determine a inversa de cada uma das funções bijetoras. E todo mundo sabe que uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Então, as funções bijetoras, elas permitem inversa. Então, eu tenho aqui, ó, a letra A da questão 23. Primeira coisa que a gente deve fazer é substituir os x pelos y e os y pelos x, certo? E o segundo passo é isolar o y. Substituindo, f de x todo mundo sabe que é a mesma coisa de y. Então, no lugar de y, a gente bota o x. E no lugar de x, a gente bota o y. E o segundo passo é isolar o y. Vou passar o 26 somando x. Vai ficar x mais 26 igual a 7y. O 7 está multiplicando o y, eu passo ele dividindo. Que nosso intuito aqui é isolar o y. Logo, a inversa de f de x será, usando a representação da função inversa, a inversa de x é igual a x mais 26 sobre 7. Tá aqui a inversa. Na letra B, a mesma coisa. No lugar de f de x, eu boto x. E no lugar de x, o y. Esse aqui, ó, tá dividindo, eu passo multiplicando. Vai ficar 7x igual a 2y menos 1. Passando 1 para cá, para o primeiro membro ele vem somando. Ele vai passar positivo. Muda a operação, troca a operação. E fica igual a 2y. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo. 7x mais 1 sobre 2 é igual a y. Representando na inversa, a inversa de x é igual a 7x mais 1 sobre 2. Certo? Está aí a resolução da letra B. Agora vamos para C. Na letra C, a mesma coisa. O primeiro passo que a gente deve fazer é substituir o y por x e o x por y. Substituindo aqui, ó, f de x vai ser o x, que f de x é igual a y. 3y, no lugar de x eu boto y, mais 1 sobre 2y menos 5. Ó, esse aqui, o denominador está dividindo, eu passo multiplicando. Então vai ficar x, que multiplica 2y menos 5, que é igual a 3y mais 1. O que é que eu tenho que fazer aí? Eliminar o parênteses distributiva. Eu vou multiplicar o x com 2y e o x com menos 5. Multiplicando aqui, ó, vai ficar 2xy menos 5x igual a 3y mais 1. O segundo passo, nesse caso aqui, vamos dizer o terceiro passo depois da distributiva, é a gente fazer o quê? Isolar a variável y. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que botar em um só membro todos os valores, todos os coeficientes e termos que estão ligados a y. Então, eu vou isolar aqui, ó, o 2xy, vou passar o 3y subtraindo para o primeiro membro e vou passar o 5 somando com o 1 que já está no segundo membro. Isolando os valores que estão ligados a y. Nesse caso aqui, o meu intuito é isolar o y, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar, utilizando o fator comum, o método de fator comum. E qual é o método de fator comum? É colocar o termo que está em evidência. Quem é que está em evidência aqui nos dois termos, nesse binômio? É o y. Então eu coloco o y em evidência, abro parênteses. E vou dividir cada termo desse pelo termo que eu coloquei em evidência. Então, 2xy, deixa eu botar aqui, ó, 2xy dividido por y. Eu corto y com y, qualquer coisa dividido por ela mesmo é 1. 1 vezes 2x sobra 2x. Aí eu vou colocar aqui, ó, o resultado. Menos 3y dividido por y, eu corto y com y e sobra o menos 3. E aqui eu boto menos 3.
que é igual a 5x mais 1. Ó, pessoal, nesse caso aí, para eu isolar o meu y, eu tenho que passar 2x menos 3 dividindo 5x mais 1. Então, y é igual a 5x mais 1 dividido por 2x menos 3. Está aqui a função, vamos fazer a representação, né, da inversa. Ah, professor, se eu quiser deixar assim, pode? Pode. Mas o interessante é que você bota a representação da inversa para você dizer que essa aqui é a inversa dessa. Porque quando você deixa só o y, a gente não vai ver, não vai deixar subentendido que isso aqui é uma função inversa. Então, quando a gente bota aqui, a gente está representando que, de fato, isso aqui é uma função inversa de f de x, certo? Interessante que vocês deixem assim. Então, está aqui a inversa da função f de x da questão 23, letra C. Vamos para a próxima. Na letra D, vocês observem aí, né, que eu vou ter que trocar o x pelo y e y pelo x. Normal, que é o primeiro passo. Vou trocar aqui, ó, x, a raiz cúbica de y menos 3 mais 1, que está fora da raiz, certo? Feito isso, o nosso intuito é o quê? Isolar o y. Mas antes de isolar o y, eu tenho que eliminar essa raiz cúbica. Então, quando eu tiver uma raiz cúbica em uma equação, a gente tem que elevar ambos os membros ao cubo. Por que ao cubo? Porque como eu quero eliminar a raiz cúbica, eu tenho que elevar ao cubo. Se fosse a raiz quadrada, seria ao quadrado. Se fosse a raiz quarta, seria a quarta, e assim por diante. Mas antes de elevar ambos os membros ao cubo, eu vou isolar a raiz em um dos membros. Então, vai ficar, ó, x menos 1, vou passar 1 para cá, é igual a raiz cúbica de y menos 3. Aí, agora sim, eu vou elevar ambos os membros ao cubo. A gente chama essa equação de equação irracional. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é desenvolver esse produto notável, que é o cubo da diferença dos termos. E no cubo da diferença dos termos, a gente faz, ó, o cubo do primeiro, aqui, x como primeiro termo e 1 como segundo termo. Então, eu faço o cubo do primeiro termo. Como aqui é menos, eu começo com menos aqui, ó. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Aí eu vou alternando o sinal. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Menos o cubo do segundo. Menos o cubo do segundo. Feito isso, igual. Ó, como eu tenho a raiz cúbica elevada ao cubo, eu corto, né, esse cubo com a raiz. Y menos 3 sai da raiz. Agora eu vou resolver as potências dos produtos. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a y menos 3. Ó, 3 vezes x ao quadrado fica 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. 1 ao quadrado é 1. 3x vezes 1 dá 3x. 1 ao cubo é 1. Fica menos 1. Como eu quero isolar o y, eu vou pegar o menos 3 e passar para o primeiro membro. Vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 mais 3, porque ele vem somando, que é igual a y. Aqui, ó, o x ao cubo não tem ninguém semelhante, eu vou repetir ele aqui, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado, que também não tem ninguém semelhante, mais 3x, que não tem ninguém semelhante. Já o menos 1 e o 3 são semelhantes. Menos 1 mais 3 dá mais 2. Né? Isso aí é igual a y. Então, vamos fazer a representação da inversa. Aqui, isso é inversa. Aí eu boto assim, né? Então, tá aí a inversa da letra D da função f de x. Tá aqui. Vamos para a 24ª questão. Na 24ª questão diz assim, ó, considere a função de variável real, no caso a variável aí, o x e o y são valores reais, né? Tá dentro do universo dos reais. Qual o valor da inversa de 10? Então, ele quer saber qual o valor da inversa de 10.
Então, para saber o valor da inversa de 10, eu primeiro tenho que achar quem é a inversa. Vamos inverter a função f de x, né? Então, vou trocar o x pelo y e o y pelo x. Tá aqui, ó. X é igual a 3y mais 8 sobre 2. Tá dividindo, passa multiplicando. 2x é igual a 3y mais 8. Vou passar o 8 para cá, ó. Subtraindo. 2x menos 8 é igual a 3y. O 3 está multiplicando, passo dividindo. Y é igual a 2x menos 8 sobre 3. Então, a inversa, nesse caso aqui, ó, será 2x menos 8 sobre 3. Sobre 3. Agora sim, eu vou fazer a inversa de 10. No lugar de x, eu vou botar 10. A inversa de 10 é igual a 12 dividido por 3. A inversa de 10 é igual a 4. Tá aqui, ó. A inversa de 10 é igual a 4, alternativa D. Quem marcou a alternativa D, acertou a questão. Agora, pessoal, eu vou resolver uma questão da página 92, que vai ser a questão 25, certo? E posteriormente vocês vão fazer as demais que eu vou falar para casa. Na 25ª questão diz o seguinte, ó. A função objetora dada por f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1 possui domínio no conjunto dos números reais, menos o número 1. Ou seja, reais menos 1. Com isso, a função inversa de f, denotada por f elevado a menos 1, né? Essa é definida como. Então, pessoal, porque os valores são da variável, da incógnita, estão dentro do universo de reais menos 1? Porque ele nos deu aqui a condição de existência. Eu pegando o denominador, a gente sabe que no denominador ele não pode ser zero. Numa fração, o denominador não pode ser igual a zero. Por quê? Não se divide nada por zero. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o denominador aqui, como tem uma variável no denominador, eu tenho que dizer que esse denominador x menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 1, porque eu passo menos 1 para cá. Ó. Então, x não pode ser 1. Ele pode ser qualquer valor real menos 1. Porque se x for 1, 1 menos 1 dá 0. Então, ele anula a minha fração. Certo? Então, o domínio em f de x pode ser qualquer valor real menos 1. Então, vamos encontrar a inversa de f de x, que é o que ele pede, né? Então, ó, vamos fazer a inversa. No lugar de x, de f de x eu boto x, que é a mesma coisa de y. Y mais 1 sobre y menos 1. Tá dividindo, passo multiplicando. X multiplica y menos 1, que é igual a y mais 1. Fazendo distributiva aqui, ó, pessoal, né? Que a gente tem que eliminar o parênteses. Vai ficar xy menos x. X vezes y, xy. X vezes menos 1 menos x, que é igual a y mais 1. Membro, certo? Vou isolar aqui no primeiro membro. Xy menos y é igual a 1 mais x para ser o x somando. Eu só vou trocar a posição aqui. Eu gosto de deixar a variável na frente. Não vai alterar, certo? Então, ó, o que é que eu faço aqui? Fatório, botando o y em evidência. Aí eu vou pegar xy dividido por y, dá x, né? Eu vou pegar cada termo desse binômio e dividir pelo fator que eu coloquei em evidência. Xy dividido por y sobra x. Menos y dividido por y dá menos 1, que é igual a x mais 1. Y é igual a x mais 1. Esse x menos 1 está multiplicando, eu passo dividindo. Porque nosso intuito aqui é isolar a incógnita, na verdade, a variável y. Então, aqui vai ficar, ó, na inversa, a inversa de x é igual a x mais 1 sobre x menos 1. Está aí a resolução. Que o domínio está dentro do universo dos reais, do conjunto dos reais. Então, o domínio vocês têm que pensar.
quando a gente estuda a função, né? A definição de função. Todos os valores de x na função, todos os valores que eu atribuir a x, eu vou ter apenas um valor para y, né? Então, pessoal, o domínio de f de x é a imagem da inversa de f de x, certo? Então, ó, vê só, também que é a mesma coisa. Então, o domínio de f de x será quem? A imagem da inversa, menos o 1. Então, nesse caso aí, a gente vai ter como alternativa correta aí a alternativa A. Quem marcou a A, né, vocês vão acompanhar aí pela apostila, vocês vão ver que a alternativa A nos dá o domínio da inversa da função f de x. Que o domínio de f de x será a imagem da inversa, menos o 1, né? Todos os reais menos o 1. Tanto para f de x como para a inversa. Porque é o mesmo denominador, que não pode ser 1. Beleza, pessoal? Então vocês vão ficar para casa a atividade que eu vou colocar aqui para a próxima aula e correção online na segunda-feira. Certo, pessoal? Um abraço para vocês.